Boa tarde, amadas irmãs. Eu parei para pensar em tudo o que está acontecendo. De repente, um vírus invisível tornou-se um gigante quase intransponível. O mundo se curva diante de uma pandemia que desestrutura famílias, governos, países e potestades. O mundo vive uma luta pelo poder. Estamos em guerra. Por sermos humanos, ficamos ou não impressionados com as pessoas porque as julgamos com base na aparência exterior. Hoje eu queria compartilhar algumas verdades sobre a batalha mais famosa descrita no Antigo Testamento. Uma batalha travada não entre dois exércitos, mas entre dois homens. Queria ler o texto de 1 Samuel, capítulo 17. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Você já pensou num gigante assim? Um gigante de 3 metros de altura? É realmente assustador. Mas um detalhe que a Bíblia relata: esse desafio durou 40 dias. Por 40 dias, Golias desafiou as tropas de Israel, o povo de Deus. Sabe, amadas, os gigantes do medo e da preocupação não vêm só uma vez. Eles chegam na forma de uma pessoa, de uma pressão, de uma preocupação. Poucas coisas são mais persistentes e intimidantes do que os nossos temores e preocupações. Eles estão ali todos os dias. A diferença é como nós encaramos nossos gigantes. Veja só, Davi, ele fez uma grande diferença nesse exército. Olha só, no versículo 20, no capítulo 17, de 1 Samuel, diz o seguinte: Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. E Davi o ouviu. Davi ouviu a mesma afronta que
que o exército de Israel tinha ouvido e que estava morrendo de medo. Davi, porém, não ficou intimidado. Por quê? Porque Davi aprendera a esperar no Senhor. Davi tinha experiência com Deus. Davi aprendera que o seu Deus é maior do que os seus gigantes, do que os seus problemas. Sabe, amadas, em Isaías capítulo 40, versículo 31, diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu queria destacar 4 coisas que acontecem quando nós esperamos no Senhor. Porque quando o gigante se levanta na nossa vida, muitas vezes nós não encontramos forças, nós não sabemos o que fazer. Mas quando nós esperamos no Senhor, conforme esse versículo de Isaías, 4 coisas acontecem. Primeiro diz o quê? Renovam as suas forças. Quando você espera no Senhor, você ganha nova força. Experimente. Diante dessa situação que você está passando agora, experimente esperar no Senhor. Quando esperamos no Senhor, a segunda coisa, nós obtemos uma perspectiva melhor. Como assim? O que o versículo diz? Mas os que esperam no Senhor sobem com asas como águias. Quando você está olhando para um problema bem pertinho dele, para uma coisa, um objeto, aquele objeto é grande. Mas já pensou se você subisse a uma altura, digamos, de 3.000 metros e olhasse para uma bola de basquete aqui embaixo? Qual seria o tamanho dessa bola? Talvez você nem enxergaria, com certeza não. Isso é o que acontece quando esperamos no Senhor. Os problemas, eles se tornam menores. Nós começamos a enxergar as coisas de uma perspectiva diferente. Nós enxergamos o todo ao redor. E não ficamos apenas focados naquela situação que está nos causando medo e preocupação. Terceira coisa que acontece quando esperamos no Senhor, nós acumulamos energia. Ele diz o quê? Correm e não se cansam. Essa energia, essa força, é como se Deus injetasse aço nos nossos ossos. Quando nós esperamos em Deus, quando nós colocamos diante dele aquela situação, aquela pessoa, aquela circunstância, aquele problema que só ele pode resolver. Nós ganhamos, acumulamos energia. Quarta coisa que acontece, nós aprofundamos a nossa determinação. O que diz? Caminham e não se fatigam. À medida que você espera no Senhor, à medida que você vê Deus resolvendo as situações da sua vida, você começa a entender que aquelas circunstâncias, elas não são maiores do que o seu Deus. Outra lição que nós precisamos pensar, outra situação, é que aquele gigante, ele não só gritava, mas ele continuava subindo. Ali no texto diz, viram o gigante que subiu? O que nós aprendemos com isso? Golias, ele começou a gritar, depois ele começou a subir, ele começou a entrar no território israelita. Se você tolerar um gigante, ele tomará o seu território. Sabe aquela situação, aquele medo, aquela preocupação, aquela pessoa, aquilo vai tomar conta dos seus pensamentos, vai desviar os seus pensamentos que deveriam estar no Senhor, e ele vai avançando e tomando o seu território. Não tolere gigantes, mate-o. Imagina só, Davi então chega diante dali. Davi era um gurizinho de 17 anos, um menino que nunca tinha estado no campo de batalha. Porém, quando ele viu aquele gigante todo paramentado para a guerra, aquele gigante
tão enorme, ele não teve medo. Por quê? Porque Davi tinha experiências com Deus. Deixa eu ler para vocês os versos 32 e 33. Olha o que diz a palavra do Senhor. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Davi deve ter... Imagino Davi piscando e dizendo assim: que gigante? Não estou enxergando nenhum gigante. O único gigante na minha vida é Deus. Sabe, Saul, eu tenho experiências com Deus. Um dia Deus me deu a vitória sobre um urso, outro dia Deus me deu a vitória sobre o leão, e Deus vai me dar a vitória sobre esse gigante. Sabe por que Saul estava terceirizando o serviço? Porque, na verdade, Saul era o maior guerreiro, o guerreiro de maior estatura, o guerreiro de maior experiência era Saul. Por que ele estava então terceirizando o serviço? Porque faltava a Saul essa experiência, essa intimidade com Deus. Saul então diz para Davi: olha, tudo bem, se você quer ir, vai, mas você tem que usar minha armadura. Davi disse: olha, eu não posso usar isso. Essa armadura não cabe em mim. Nós aprendemos uma lição interessante aqui, amados. Ninguém pode usar a armadura por ninguém. Cada um tem que usar a sua armadura. Ninguém pode orar por você, ninguém pode ler a Bíblia, ninguém pode orar e isso te trazer crescimento espiritual. Claro, a gente pode orar uns pelos outros, mas a minha oração vai ser apenas intercessória por você. Ela não vai te trazer o crescimento, a intimidade com Deus, se você não tem o seu próprio momento de oração com Deus. A minha leitura bíblica não vai te servir. Você precisa vestir a sua armadura individualmente. Cada soldado precisa da sua própria armadura. Olha só, quando Davi se põe então diante do gigante, o gigante começa então com aquela palavrinha que nós chamamos de intimidação. Mas você é um moleque, você acha que você vai me vencer? Você vem com umas pedrinhas, eu tenho espadas, eu tenho tudo. Isso se chama intimidação. Essa é a nossa maior batalha. Quando os nossos gigantes se põem diante de nós, aquela situação, aquela circunstância, aquela pessoa, parece que nós perdemos a voz. Nós esquecemos como orar. Nós focamos nos pontos negativos. Nós esquecemos de quem somos representantes. Eu sou representante do Deus Todo-Poderoso. A onipotência não pode perder. Para Davi, ele olhou para o gigante e disse apenas o quê? A guerra é do Senhor. Davi nem tremeu diante daquelas palavras intimidantes de Golias. Deixa eu pensar um pouco com você. Você está tentando lutar sozinho? Fazer as coisas da sua maneira? Ser mais esperto do que o inimigo? Você não vai conseguir. Você precisa lembrar que a guerra é do Senhor. Do seu lado está o Deus onipotente. E a onipotência não pode perder. Aplicando então para as nossas vidas algumas lições sobre essa batalha, ganhar batalhas é extremamente significativo. Onde você guarda as suas lembranças? Sabia que a gente tem mania de lembrar o que devia esquecer e esquecer o que a gente precisa lembrar? É muito fácil a gente lembrar daquelas derrotas, daqueles momentos tristes, mas quando nós temos uma vitória em uma batalha, nós esquecemos. Davi guardou com muito carinho a pata do urso e a cabeça do leão, para ele nunca esquecer do Deus a quem ele servia
E ele guardou a espada com a qual ele venceu Golias. São coisas memoráveis. Enfrentar gigantes é uma experiência que intimida. Eu não posso chegar aqui e dizer para você: ah, essa situação aí é uma bobagem. Que é isso, irmã? Não. Para você, ela é um gigante. Para você, ela está te intimidando. Nós não podemos negar isso. Mas quando nós ficamos intimidados diante de uma situação, diante de uma pessoa, diante de uma circunstância, nós precisamos lembrar de quem nós somos representantes. Segunda lição: guerrear é uma experiência solitária. Nós podemos orar uns pelos outros, nós podemos aconselhar, mas saiba, o seu gigante, ele é seu. Somente você e Deus podem vencê-lo. Eu posso até dizer: mas irmã, isso é uma bobagem, mas para você ele é um gigante. Então, o seu Golias é seu. Combatê-lo é você mesmo. Somente não tente combatê-lo com as suas próprias forças, porque é na solidão do campo de batalha que você aprende a confiar em Deus. A terceira lição é que confiar em Deus é uma experiência estabilizadora. Davi, diante daquele gigante, daquele brutamontes, todo equipado, Davi apenas com uma funda e uma pedra. Davi nem tremeu. O seu tiro foi certeiro. O seu tiro foi no alvo. Davi estava estabilizado. Por quê? Porque quanto mais tempo nós passamos diante de Deus, mais firmes nós vamos estar diante das batalhas. Quanto mais tempo você passar de joelhos em oração, mais firme você vai estar diante das circunstâncias. E a quarta lição: conquistar vitórias é uma experiência memorável. Não esqueça. Não esqueça as suas vitórias. Eu não sei qual é o seu gigante assustador hoje. Pode ser relativo ao seu trabalho, pode ser um filho rebelde, pode ser um marido insolente, pode ser um processo judicial, pode ser um desemprego, pode ser um medo, pode ser uma preocupação, pode ser uma situação que está fugindo ao seu controle. Eu não sei. Deus está apenas lhe dizendo: tudo o que eu peço são 5 pedras e uma funda de fé. Eu passo a controlar daí por diante. Eu vou despojá-lo, deixando apenas com a sua fé. Depois, conquistarei a vitória e receberei a glória. Quanto a você, confie em mim. Amadas, o meu desafio nessa tarde: espere pelo Senhor. Os gigantes virão, mas se a onipotência está do seu lado, a onipotência não pode perder. Apenas confie, entregue, tenha experiências de intimidade com Deus e você será invencível diante dos gigantes das batalhas da vida. Que Deus nos abençoe.